Almir Santana, por favor, vem aqui. Aplauda o Senhor Jesus na vida do pastor Almir. Pastor Almir Santana é membro da Igreja de Deus. Logo quando Noé desceu da arca, ele estava lá ajudando a contabilizar os animais, né? Meu amigo Almir, tenho um carinho muito grande pela sua vida. Você é uma bênção de Deus. E essa igreja sempre me cobra muito. Que dia que você vai trazer o Almir para pregar aqui? Tem uma palavra muito boa. Professor de seminário, teólogo, missionário, ministro da igreja. Estamos muito felizes de você estar aqui hoje. Ele está voltando de uma agenda, me comunicou que estava voltando dessa agenda. Eu falei, meu amigo, então vem trazer a palavra de Deus, porque ele é especialista nessa área de missões. Ministra cursos, viaja o Brasil inteiro falando sobre essa área. Se eu pudesse dizer uma área que o Almir é especialista, eu poderia dizer que seria missiologia. Não é isso? Isso, e vai ministrar a palavra de Deus hoje aqui, em nome de Jesus. Obrigado. Boa noite, paz seja convosco, amém, graças a Deus. É uma graça e satisfação estar aqui novamente. Uma igreja que tem prazer em ouvir a palavra. Nós escolhemos lugar de pregar. O profeta vai onde Deus manda, até em Samaria, até no Xingu recentemente, mas tem lugares que as pessoas são receptivas à palavra de Deus. E isso não tem a ver com o tamanho da igreja, tem a ver com o coração das pessoas. A igreja de Sarava, desde que eu preguei a primeira vez, tive a palavra de Deus, e mesmo crescendo em quantidade, não mudou a qualidade. É uma igreja que ouve a palavra de Deus. E Jesus diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Então é uma igreja firme, é uma igreja abençoada, porque ouve a palavra de Deus. A igreja pode fazer qualquer coisa, pode contratar o melhor pastor do mundo pastorear, mas se ela não ouvir a palavra, ela não tem sucesso. Então continua ouvindo a palavra. Você está em casa aí pelas redes sociais, ouça a palavra de Deus, que ela é bênção para a sua vida, amém? Então as pessoas estão nos ouvindo aí, fica um casal aí de pastores, missionários da Sara Nossa Terra, que está indo para São Paulo, em Buí, são missionários ali, pastores, a Daniela e o pastor Júnior, que Deus abençoe a vida deles também, conhecer a igreja de Deus através de mim, e agora estão participando do culto também. Abra sua Bíblia, por gentileza, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Aqueles que podem estar em pé, por favor. Temos como tema desta palavra, o amor ao chamado sinaliza o propósito maior de Deus através de nós. O amor ao chamado sinaliza o propósito de Deus maior para o nosso chamado. Diz assim Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra tu na cidade, e a ti te será dito o que te convém fazer. E
E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo, levantando-se da terra, e abriu os olhos, porém não via a ninguém. E guiando pela mão, o conduzira a Damasco. E esteve ali 3 dias, sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e chegando lá, pergunta por um homem chamado Saulo, porque ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, te enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado, e tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este é o Filho de Deus. Deus e Pai, que nesta noite a Tua palavra, Senhor, venha ter maestria através do Teu Espírito Santo para os nossos corações e as nossas vidas, para que verdadeiramente o amor de Deus possa preceder a todo o chamado de Deus para as nossas vidas, ao chamado para salvar a nossa família, ao chamado para o ministério, ao chamado para ser um obreiro, ao chamado para ser um evangelista, ao chamado para verdadeiramente ser igreja como reino de sacerdote do Senhor. Que nesta noite, após os nossos corações sejam impelidos pelo Espírito Santo, para que realmente possamos ter uma entrega abnegada à causa do Mestre, porque tudo o que fazemos para Deus é muito pouco em relação ao sacrifício de Jesus por nós. Que nesta noite o apóstolo venha suscitar chamados, animar, fortalecer pessoas para o grande chamado e para a grande missão, que é evangelizar o mundo, para que todos os povos possam ouvir a palavra de Deus, como o sinal mais derradeiro da vinda de Cristo, que quando este evangelho for pregado a todos os povos, então virá o fim. Espírito Santo, trabalhe em nosso coração, para que possamos esta noite ser hábeis para responder este chamado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos dizem graças a Deus. Amém? Podemos assentar. O amor de Deus precede o chamado e sinaliza o propósito maior de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que a salvação, ela foi concebida no coração de Deus em um período remoto da eternidade. A própria Bíblia diz que o Cordeiro já estava preparado antes da salvação do mundo. Porque tudo que Deus faz de relevância, Deus planeja antes. Deus é super organizado. Os teólogos até chamam de pacto da salvação, que Deus Pai como diretor e enviante, Jesus como enviado e enviante, e o Filho como enviado e aplicante da salvação. Ou seja, a salvação nasceu no coração de Deus, Deus como diretor,
ele envia o seu filho Jesus, o filho como enviado pelo Pai, depois de ser assunto aos céus, ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo como enviado e aplicante no coração dos pecadores. Mas a salvação só foi possível porque Deus teve um filho que teve um amor abnegado. É aquele amor que não exige nada em troca e não mede esforços para uma causa maior. Isto é um amor abnegado. Deus já sabia que o seu filho se entregaria totalmente movido pelo amor para escrever a história da redenção. Agora você vai entender melhor a mensagem. Tudo que é relevante e é propósito de Deus só é feito quando há uma entrega de coração. Você quer que a sua família seja salva? Você tem que ter um amor intenso de Deus para salvar a sua família. Você quer que a igreja progrida, ela cresça, pessoas sejam salvas, você seja o instrumento de Deus para a salvação das pessoas, você precisa ter um coração totalmente dedicado à causa do qual Deus colocou no seu coração. Porque Deus não trabalha com pessoas que se entregam pela metade. Deus não trabalha com pessoas que se doam pela metade. Deus não trabalha com migalhas. Por isso que quando Jesus estava na terra, na casa de um certo fariseu, Jesus recebeu a oferta de uma mulher, que não cita o nome dessa mulher, mas ela entrou na Bíblia como uma heroína, uma mulher que teve coragem de vir com um vaso de alabastro. Alabastro é mármore branco, e dentro deste vaso de alabastro havia nardo puro, um perfume caríssimo, que valia aproximadamente 300 denários, ou quase um ano de trabalho, sendo que denário era uma moeda romana de um dia de trabalho, comparada à dracma, moeda grega por um dia de trabalho. E essa mulher não meçou esforço, movida pelo amor em reconhecer que Jesus realmente era o Rei dos Reis, ela quebra o vaso de alabastro e derrama aquele perfume aos pés de Jesus, e ainda vem ali com seus cabelos enxugando, e beija os pés de Jesus, reconhecendo Jesus como Rei dos Reis. E o próprio Judas Iscariotes começou a questionar, não poderia dar isso para os pobres? E Jesus respondeu, aos pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre tendes. Agora você vai entender a mensagem em nome de Jesus. Tudo que você faz para Deus é pouco em comparação ao plano salvífico de Deus para a humanidade. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de forma incondicional, para que todo aquele que nele crê, ou seja, condicional, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus só pode cumprir grandes propósitos com pessoas totalmente entregues e abnegadas a Ele. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Aquele que amar a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Você quer que Deus faça algo relevante na sua vida, e através de você, você precisa ter um amor abnegado, um amor que não mede esforços, um amor que não coloca limites, um amor, se morrer pela causa, eu vou me entregar. Como disse David Livingstone, missionário na África Antiga, Jesus, ele foi o único filho de Deus, e Deus fez do seu filho missionário. Ou seja, Deus tinha um único filho e fez dele missionário. Frase também de David Livingstone, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício é grande demais para que eu faça por ele. Em um telefonema essa semana para o bispo Paulo Borges, eu me atrevi a dizer para ele, falei, pastor, o senhor não seria o supervisor, Deus me mostrou, não seria o senhor agora. Seria outra pessoa. Não seria, ele disse que até assustou, não foi, pastor? Não seria ele. Mas Deus viu nele um coração totalmente entregue à causa, então Deus falou, tem que ser ele. Mas na pauta não era ele, mas Deus viu o coração dele. Lembra de Samuel? E quando Samuel vai escolher o rei de Israel, ele olhou para Saul, ele procurou outro homem
Mas Deus não olha a aparência, mas Ele olha o coração. Fala até mais, Deus não olha o currículo, mas Ele olha o coração. As pessoas que mais movem a obra de Deus, nem sempre são os mais capacitados, mas são aqueles que entregam o coração de verdade a uma causa maior. É estes que Deus usa, é este que Deus chama. Você quer ver sua família salva? Entrega o coração à causa do Senhor, que você e a sua casa servirão ao Senhor. Somente aqueles que entregam o coração verdadeiramente é que podem ver Deus fazer através dele coisas maiores. E esse era o problema da igreja. Jesus vem do céu, encarna, a teologia da encarnação. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito está no seio do Pai, é quem o revelou. Então Jesus fez tudo, despojou-se da sua glória, segundo Filipenses capítulo 2. Ele se batizou, veio como um homem de dores, assumiu a natureza humana, mesmo sendo Deus. Chamamos na teologia de natureza hipostática, que Jesus misturou as duas naturezas em uma só pessoa, 100% Deus, 100% homem. O único ser que teve as duas naturezas em uma só pessoa. E Jesus fez tudo isso por amor, para salvar eu e você que estamos aqui esta noite. Ser hoje o presidente da República Federativa do Brasil, se despojar do seu governo, do seu papel como as suas regalias, morando no Palácio da Alvorada, com seu séquito de seguranças, com todo o seu salário, com todas as suas facilidades, e eu vou deixar agora de ser presidente, e vou começar a ir para o meio do povo, vou pegar ônibus agora, vou pegar móvel em Belo Horizonte, vou andar de 11 igual eu ando, 12 horas, 14 horas de ônibus, 24 horas, para me misturar no meio das pessoas, para mim amá-las, para mim senti-las. Qual o rei, qual o presidente que faz isso? Nenhum. Mas Jesus despojou-se da sua glória, veio no útero de mulher, nascido da carne, movido pelo amor, para salvar eu e você que estamos aqui esta noite. E depois que Jesus, como ele tinha sido profetizado, ele é morto no ano 37 depois de Cristo, na famosa sexta-feira da paixão, e ao terceiro dia ele ressuscita como prometido, e depois de cerca de 40 dias ele é assunto aos céus, e ele fala para os discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Na época de Jesus havia 70 nações na terra, 70 nações. Hoje nós temos 192 nações no mundo, 2 estados de observação, que é o Vaticano e a Palestina, e 16 mil povos, que Deus enxerga o mundo como povos. A África mesmo tem 53 países, mas tem mais de 8 mil povos. No mês passado eu tinha uma tribo do Xingu, não alcançada pelo Evangelho, que nós temos no mundo 6 mil povos não alcançados pelo Evangelho. E a Bíblia diz que quando este Evangelho for pregado a todo mundo, como diz no original, não nações, em testemunha a todos etnias, ou seja, a todos os povos, a todas as etnias, então virá o fim. E tive uma tribo indígena, no Xingu, que lá tem 49 tribos no Xingu, é o maior parque nacional indígena do mundo, não alcançado pelo Evangelho. Na segunda semana de dezembro, estou lá novamente, como equipe da Igreja de Deus, que o Cassim me convidou para dar uma palavra para toda a tribo, que lá eles adoram o sol, eles fazem culto pelos ancestrais, pelos mortos. Eu fiquei até um pouco sem graça, que o Cassim tinha 2 esposas e 18 filhos, e eu sou solteiro, não tenho filho. Fiquei até assim, fiquei um pouco humilhado, né? Isso é mais homem que eu, né? Mas é uma brincadeira. Mas ele me convidou para dar uma palavra ali, para aquela tribo ali, e daqui cerca de 10 dias eu vou estar ali, para levar a palavra ali de forma bem organizada,
prepara que nós temos sabedoria para levar a palavra ali àquela tribo, que se o cacique converte, toda a tribo converte. E eu fui convidado pelo próprio cacique, a palavra tem que cumprir. Então hoje nós temos 192 nações no mundo, 2 estados de salvação, que é o Vaticano e a Palestina, 16 mil povos, e na igreja tinha 70 nações. Por isso que vem a missão dos 70, que todos os povos deveriam ser evangelizados. E Jesus falou de Judeia, Samaria e até os confins da terra, mas parece que os discípulos não tinham entendido. Parece que eles não tinham ainda colocado o coração nisso ainda. Em Atos capítulo 1, pastor Paulo, a Bíblia diz que os discípulos estão mais preocupados com a questão política, porque a Palestina era uma colônia de Roma. Assim como o Brasil foi colônia de Portugal, a Palestina era uma colônia de Roma. Havia César, havia os procuradores romanos, como Pôncio Pilatos, havia os Herodes, teve 7 Herodes. Na Jesus tinha 4 Herodes vivos, Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe, Agripa. E eles estavam preocupados, Senhor, quando vai restaurar o reino em Israel? Está lá em Atos capítulo 1. E Jesus falou, não vos compete saber sobre tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Hoje conversar com o pastor Júnior, hoje um ônibus indo para São Paulo, creio que ele está me ouvindo agora essa nossa tela, ele diz, pastor, conhecimento nós estamos tendo demais, o que está nos faltando é poder para fazer a obra de Deus. Você ainda não entendeu a mensagem? Quando você busca o poder de Deus e é movido verdadeiramente pelo amor de Deus, que quem tem o poder de Deus é movido por uma causa abnegada, não mede esforço para fazer a vontade do Senhor, porque só a sabedoria e o conhecimento não é suficiente, tem que ter amor, tem que ter dedicação. Então Deus olhou para a igreja, eles não estavam tendo essa entrega. Então eles estavam um pouco paralisados, porque todos queriam ficar em Jerusalém. É o mal de hoje da igreja. Todos querem ficar no culto de domingo. Ar-condicionado, um louvor, parece até o Hillsong, né, americano. Pastor bonito, pregação bonita. Querendo ficar aqui em Jerusalém. Querendo ficar em Jerusalém. E esse foi o problema da igreja. Jerusalém não está mais cabendo de crente. Todos queriam ficar em Jerusalém, mas qual foi a ordem? Judeia, Samaria e confins da terra. Porque está faltando alguém com um amor abnegado, alguém com um amor incondicional. Eu quero fazer tudo que Jesus mandar. Missão só anda com pessoas que dão coração de forma abnegada. Tem um testemunho aqui para dar, que é melhor dar o testemunho dos outros que o seu. Pastora Mariane Chaves. Em 1993, pastora Mariane Chaves, em Teresópolis, Rio de Janeiro, primeira conferência regional de missões, que eu não sei se vocês sabem, a região sudeste é o berço da obra missionária de missões no Brasil, região sudeste. E começou em Teresópolis, 1993, primeira conferência de missões, pastor Rudy Hiron estava nessa conferência, organizada por Mariane Chaves, pastor Rubem Rangel de Freitas, e o tema era Atos 1:8, era o tema. E naquela conferência, eu fui convidado a fazer parte da primeira junta regional de missões do Brasil, chamada Jurem. Eu, pastor Mariano Chá, pastor Gustavo Chaves, que é o esposo dela hoje, bispo Silvano, que partiu para o Senhor, recente foi visitado por mim, bispo Paulo, bispo Ado, bispo Manuel Galdino, que também já partiu para o Senhor, bispo Natanael Martins, que hoje está na frente da igreja Manancial, já preguei nessa igreja em São Gonçalo. Essa era a junta de missões. Junta de missões. E Mariana não tinha nenhum recurso. Mas ela dedicou toda a sua vida, todo o seu chamado. E hoje missões no Brasil é referência até para outros países. O departamento de missões, poucas denominações têm uma junta de missões a nível nacional. Poucas denominações, Assembleia de Deus, Quadrangular, Igreja Batista, poucas denominações. Tudo através de alguém que colocou amor naquilo que estava fazendo. Porque eu falei para o bispo Paulo, sabe o que Deus escolheu? Que eu só colocou um amor abnegado. Amém?
Deus só trabalha com pessoas que têm um amor abnegado. Você quer ver sua família salva? Não se entregue pela metade à missão que Deus coloca na sua vida. Porque a igreja estava no mais ou menos. A igreja estava em cima no muro. Mas em Atos capítulo 7, a partir do versículo 54, a Bíblia levantou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Deus tem seus métodos. Deus tem as suas esquisitices. E através daquela perseguição, morre Estevão, o primeiro mártir da igreja. E se levantou grande perseguição contra a igreja de Jerusalém após a morte de Estevão. E o capítulo 8 começa que a perseguição, todos foram espalhados por todas as terras, Judeia, Samaria, exceto os apóstolos, exceto os cardeais, os bispos, os supervisores. Sabe o nosso problema hoje? Tem pessoas que quanto mais tem cargo, menos quer trabalhar. E aconteceu isso com os apóstolos. Depois que começaram a ficar um pouco maiores, quedaram, como diz em espanhol, paralisaram em Jerusalém. Ficaram lá. E todos foram dispersos. Depois Filipe começou a ir para Samaria pregar. Me atrevo a dizer, Deus olhou então para a igreja, então, eu preciso de alguém totalmente entregue à causa. Totalmente entregue. Eu comecei a entender um pouco de entrega, Deus tem seus métodos, porque eu nasci no evangelho. Então a gente fica meio bobinho com algumas coisas. A gente leva a obra de Deus, caminha na igreja, mas até o comum nos ensina as coisas. A Bíblia fala, o filho das trevas é mais prudente. Nós aprendemos. E por eu estar no juizado menor da comarca de Belo Horizonte hoje, então eu passei a ver de alguns jogos e estádios. Às vezes eu vou para Blitz e Boates e outros lugares, mas aí eu estou cobrindo alguns jogos de futebol. Então o jogo da Comebol, o jogo do Atlético com o Chile, eu estava lá. E eu fico bem na área VIP ali com os jogadores, né? Eu fico até um pouco assim, sem saber quem é quem, que eu não assisto futebol. Esse dia veio o presidente do Atlético, meu amigo, tudo bem, quem? O senhor é quem? Né? Aí veio o goleiro, você é quem? Vitor, quem é? Porque assim, que eu não conheço as pessoas. Mas sabe o que me chamou a atenção? Eu estava bem no gramado perto dos jogadores. Energia que os jogadores entram em campo, a força para lutar pela camisa. Impressionante a força do futebol, o amor que as pessoas têm pelo futebol. Aí eu fiz oração, Deus, eu fiz igual Soares, o Billy Graham. Essa oração de Billy Graham é Soares. Se o senhor me colocar para falar dessa multidão aqui dentro da arena, aqui dentro do Mineirão, eu quero pregar a sua palavra para esse povo todo. Eu quero pregar para pessoas que venham ouvir a palavra de Deus com essa mesma animação, com essa mesma força, com essa mesma energia, com essa mesma organização. Que às vezes falta isso na igreja. É contagiante, né? Com jogadores entram em campo. E a igreja estava assim. Estava igual aqueles times que eu não acredito que o time vai ganhar. Assim que estava a igreja. Né? Mas Deus olhou um homem que ele tinha abnegação aquilo que ele fazia para o lado contrário. A Bíblia diz em Atos 8:3 que Paulo entrava pelas casas arrastando homens e mulheres chamados de Saulo pelos judeus e Paulo pelos romanos, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Com uma gana incrível, como diz o outro, com uma determinação, com uma força, com amor à causa, ele fazia isso. Aí Deus então resolve dois problemas de uma vez. Se eu pegar esse cabra e esse camarada, vou ver dois problemas, eu vou eliminar o maior inimigo da igreja e vou levantar o maior homem de Deus da história. Você ainda não entendeu. Se você realmente entregar a sua causa que Deus colocou na sua vida para realizar através de você, seja ser um obreiro, um profeta, um pastor, um pai de família, converter sua família, ser um capelão, ser um professor, ser um discípulo, ser um voluntário na obra de Deus e fazer da maneira que Deus espera de você, você vai transformar toda esta geração. Porque Deus viu em Saulo este amor abnegado. E assim que Deus chama Saulo, conhecemos a história. Ele estava indo para Damasco, ainda respirando ameaça com os discípulos do Senhor. Homem acreditava naquilo que ele fazia. A Bíblia diz que subitamente vê uma luz do céu. Paulo fica cego. Eu não via nada, não via ninguém, só uma voz. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo rapidamente, Senhor, o que queres que eu te faça? Levanta-te, levanta-te.
Vai na rua lá de um tal homem chamado Judas, na casa dele. Tem 6 Judas no Novo Testamento. Vai lá na casa de Judas. Vai na rua direita. A rua que levaria talvez à casa de Deus. Toda cidade histórica tem rua direita. Eu fui criado em Santa Luzia, nascido em Belo Horizonte. Santa Luzia tem lá a rua direita. A rua que leva à casa de Deus. Então vai lá nessa rua direita. Nessa rua direita eu vou te endireitar. Que sempre Deus tem um lugar para realizar o nosso chamado. É lá nessa rua, na casa de Judas, que eu vou te abençoar. Então tem que ter obediência. Então você não está aqui por mero acaso. Você está aqui nessa igreja, porque o propósito dessa igreja é maior do que aquilo que nós imaginamos, ou que o próprio pastor, o próprio corpo de obreiro dessa igreja possa imaginar. Mas tudo depende da sua entrega, da sua abnegação, da sua obediência, da sua entrega absoluta ao chamado, para que Deus possa fazer o principal através de você. As missões modernas começaram com um homem chamado William Carey, porque a reforma foi em 31 de outubro de 1517, século XVI. 31 de outubro de 1517. Martim Lutero, reforma protestante. A igreja renasce, os protestantes, a busca da palavra, os 5 solas da reforma, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus a glória, somente as escrituras, somente a graça. Tudo começou a florescer de novo. Mas a igreja também não queria fazer missões. Sabia disso? Todos queriam ficar nos seus templos, com as suas liturgias, né, com as suas dinâmicas. Quantas vezes ficamos assim? Começamos a fazer só aquilo que estamos acostumados a fazer e não queremos sair do hábito ou da zona de conforto. Deus chama pessoas ousadas, que querem fazer mais do que o costume. Então a igreja acostumou a abrir seus templos e fazer cultos. Não fazia mais missões, desde o tempo dos apóstolos. Aí em 1792, século XVIII, a igreja de Deus veio no século XIX. William Carey, um pastor da zona rural da Inglaterra, ele entregou o coração para missões. E mais, não era missionário credenciado, não se falava missões no mundo, não existia junta missionária, ele não tinha recurso financeiro. O William Carey era um pastor sapateiro da zona rural da Inglaterra, em 1792. E ele disse: eu quero evangelizar o mundo. E comprou um mapa, colocou debaixo do braço, não tinha ainda iPad na época, ou no notebook, muito menos celular, e colocou debaixo do braço aquele mapa, e foi em cada pastor: eu quero evangelizar o mundo. Você é doido, né? Ainda mais Índia. Se hoje é difícil para evangelizar, imagine 1792. Imagina, hoje é difícil. A Índia ainda tem uma grande resistência ao evangelho, que é um país bem dividido de leis, né? Muitos idiomas, são muitas castas, né? Então é um país multifacetado. Então tem lugar que você pode até morrer pregando o evangelho. Tem lugar que você já pode pregar mais ou menos. Então é muito difícil a Índia, fora o peso espiritual. É o país mais religioso do mundo, 33 milhões de deuses. Imagine 1792. Imagina. A igreja de Deus não tinha nem sido fundada ainda. Não tinha começado o avivamento moderno. O William Carey já estava avivado. Ele já tinha um coração. Eu quero evangelizar o mundo. Deus olha mais a intenção do que a condição. Se você colocar no seu coração: eu vou ganhar a minha família para Jesus, eu vou ganhar esse bairro para Jesus, eu vou me movimentar para que Deus faça algo maior através de mim, Deus vai te usar. Tudo que Deus precisa de um coração totalmente entregue a Ele. E ali o William Carey, então, colocou essa determinação no seu coração, e ele falou a famosa frase: empreenda grandes coisas para Deus e espere receber grandes coisas de Deus. Vamos dizer? Empreenda grandes coisas para Deus e espere receber grandes coisas de Deus. Quem vai começar a apresentar nesta noite os 5 pães e os 2 peixes aqui? Você crê no milagre? Você crê? Você vai jejuar pela sua família, nem que seja um jejum por semana, e Deus vai começar a mover as coisas. O William Carey começou a orar, pastor. Era a única coisa que ele tinha, era a oração, um lugar de consertar sapatos e um mapa debaixo do braço. Só isso que ele tinha, só isso. E esse homem orou. E em 1793, um ano depois,
acredite se quiser, como diz o outro, só consulta a história. Foi fundada a primeira agência missionária da história. E William Carey se tornou o pai das missões modernas. William Carey. Já no século XX vem Billy Graham, o pai do evangelicalismo, ou seja, o pai do evangelismo em massa. Foi o primeiro a começar a pregar em tendas em Los Angeles, Estados Unidos, e se tornou o maior pregador da história, Billy Graham. E aí quando chega também ainda no século XX, alguns homens aqui no Brasil, alguns pastores como Davi Miranda, o esforço da igreja para o Brasil, através das 4 missionárias, a Igreja de Deus foi fundada oficialmente em Pameri, 2 de março, em catalão, 2 de março de 1955, e Pameri, 24 de março de 1955, algumas pessoas colocaram o coração, por isso que Deus usou, amém? Por isso que Deus usou. Quando a Igreja foi fundada nos Estados Unidos, em 1886, no dia 19 de agosto, a Coca-Cola foi inventada em maio de 1886. O carro também no mesmo ano, através de benzina. Ford popularizou o carro, mas já tive o carro em 1886. A Igreja de Deus começou com o pastor Ricardo Spullen, e houve tanta perseguição contra a igreja, que a história registra, pouca gente sabe disso, que não está nem no livro da Igreja de Deus. Sobre a história, falta esse detalhe. Alguém levou até tiro, por fazer culto, buscando avivamento. Uma igreja foi incendiada, mas nada parou a obra daquelas 8 pessoas, porque tinham colocado o coração. Então hoje, nesta noite, tudo que Deus precisa é que você entregue o seu coração para fazer a obra de Deus. Há 3 formas de fazer missões: orar, contribuir ou ir. Frase mágica de William Carey também: eu vou descer, mas não se esqueça que vocês devem segurar as cordas. Então, enquanto alguém está indo, alguém está contribuindo e alguém está orando. Mas se você não tem um coração para ofertar, se você não tem coração para ir, se você não tem coração para orar, nada é feito. Mas um homem que ora de verdade, ou mulher, por missões, seja missões na sua própria cidade, chamamos de missões missional, é o impacto da igreja na sua própria cultura missional ou missionária, quando a igreja sai da sua cultura e alcança outras culturas. As missões transculturais só podem ser feitas com o coração totalmente entregue à obra do Senhor. E vale a pena. Uma das igrejas da Argentina que mais fizeram missão na Argentina foi a igreja de Resistência, pastor Juan Miron. Eu estive pregando lá em 1998. Essa igreja doava 80% da renda para missões. Rapidinho a igreja chegou a 13 mil membros, quando eu preguei lá. Sabe por quê? Porque eles colocaram o coração no principal, que é o avanço do reino de Deus na terra. Amém? Então você tem que ter um coração abnegado. E tudo comer no lugar que você está. A sua igreja é o seu laboratório para Deus te levar para um propósito maior. Quem não tem coração para fazer a obra aqui na sua própria cidade, a missões missional, não tem coração para o missionário de longo alcance. Não tem coração para ofertar para fora. Tudo começa onde você está, para que Deus leve você para um alcance maior. Vou profetizar, na medida que você investir em missões para salvar famílias que você não conhece, Deus vai começar a salvar a sua família. Se você começar a investir em missões para pessoas que você não conhece, Deus vai começar a movimentar a sua vida e você verá o milagre do Senhor. Porque a minha Bíblia diz que aquele que busca o reino em primeiro lugar, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém?